Dito isso, vamos começar? Aliás, começando pelo começo, que é o título, já é a primeira provocação, né? Quando a gente divulgou, a gente colocou assim: segredos que não te contaram da pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Que segredos são esses que tem essa frasezinha? Mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem, foi a resposta que os espíritos deram para Kardec. E aí, eu quero começar a conversar com vocês sobre essas influências ocultas e te dar algumas ferramentas, eu quero te dar armas para você neutralizar essas influências. Que armas são essas? A arma é o conhecimento. Quando você tem consciência do que está acontecendo, você pode, com muito mais destreza, ter liberdade de ação. Então, o objetivo é esse hoje: despertar, através do conhecimento, despertar a consciência do que está acontecendo e te dar liberdade. Vamos comigo? Eu pensei em fazer com vocês hoje um passeio pela história, porque da história do Ocidente, porque quando a gente vai para o Oriente, tem uma série de conhecimentos muito antigos que já fazem parte. O entendimento de reencarnação, causa e efeito, a ideia de que nesse ciclo reencarnatório você precisa se iluminar, é o samadhi ou nirvana, quando você alcança um estado de consciência com profunda integração com Deus, sem apegos, sem aversões, e aí você não precisa mais reencarnar no planeta Terra, nessa terceira dimensão que a gente habita. São a ideia de que nós temos partes do nosso mental que são conscientes e outros que não são conscientes, fazem parte da tradição oriental com muita clareza. O próprio budismo fala desses fatores não conscientes como algo que intoxica e confunde a mente. E o Buda ensina que era preciso removê-los da mente através da prática para alcançar a libertação dos ciclos reencarnatórios. Essa ideia de você libertar a mente e aí sim você conseguir uma integração com o divino, até essa ideia de unidade, isso é coisa muito antiga lá no Oriente e aqui no Ocidente. Bem, eu vejo 1857 como um grande marco. Quando o professor Ivail, com o nome de Allan Kardec, pseudônimo de Allan Kardec, publica o Livro dos Espíritos, ele rasga uma cortina no Ocidente. Ele vai trazer para a gente, com muita clareza, com muita didática e com uma comunicação muito adequada para uma tradição espiritual cristã, ideias como reencarnação, mediunidade, causa e efeito. Ele começa ali a resgatar conhecimentos que eram muito conhecidos no Oriente, mas que aqui no Ocidente pequenos, poucos grupos tinham acesso. E eu penso que a consciência crística planetária foi muito precisa e preciosa na sequência de eventos, porque logo depois dele você tem chegando para falar também de influências, né? Ali ele já, na 459, Kardec já tinha falado da influência dos espíritos, né? Pessoas, consciências desencarnadas que nos dirigiam de tal forma que com bastante frequência nos dirigiam, mas você começa a ter, em 1900, um cara chamado Freud, que pega uma série de conhecimentos e lança um livro chamado A Interpretação dos Sonhos. E ele começa, segundo Freud, a tornar mais popular e comum a ideia do inconsciente. Inclusive, a ideia de cura de uma série de neuroses e de condições humanas a partir da fala. Ali, com Freud, a gente começa a ter a psicanálise. E com a psicanálise, a ideia de inconsciente, de desejos inconscientes, de repressão, de tabu, de transferências, você começa a ter a ideia de traumas, uma série de questões que vão se tornando cada vez mais populares. Mas, acima de tudo,
eu acho que o rompimento maior é quando ele explica, demonstra que essa mente do ser humano ela é dividida em camadas, em níveis, e que, de certa forma, essa nossa mente ela é dominada, não estou nem usando o termo influenciada, hein? Dominada por vontades primitivas que estão escondidas abaixo da consciência. E esse inconsciente vai se manifestar em pequenos lapsos ou nos sonhos. Bem, tem um cara também hiper estudioso, que inclusive passou 7 anos como discípulo de Freud, que foi o Jung. O Jung já vem trazer algo a mais para essa consciência nossa, para esse nosso entendimento, quando ele, em 1903, ele já tinha passado bastante tempo se relacionando com Freud, mas ele começa, na divergência, perceber que algumas coisas não são só aquilo que o Freud fala. Ele, em 1913, propõe outras ideias e vai chamar de psicologia analítica. O Jung, apesar de eles terem muita interseção, ele nunca conseguiu aceitar a insistência de Freud de que a causa dos conflitos psíquicos sempre envolveria algum trauma de natureza sexual. Já o Freud não admitiu o interesse do Jung por fenômenos espirituais como algo válido para ser estudado. E aí, com esse rompimento, surge a psicologia analítica. E o Jung começa a falar da importância da gente integrar opostos, que a gente precisa incluir consciente e inconsciente. Ele começa a falar da necessidade até mesmo da gente harmonizar essa relação do que nós temos no racional com o que nós temos no inconsciente. E ele ainda vai trazer uma série de conceitos riquíssimos que são usados até hoje. Vai ensinar o que é arquétipo, inconsciente coletivo, ideia de complexos, sincronicidade, persona sombra, sombra que eu sempre digo quando eu estou falando da importância da gente acolher com amor e compaixão. A gente deixa de simplesmente dividir, fazer aquela divisão moral de bom e mal, certo, errado. Você começa a reconhecer que, de forma não consciente, você tem aspectos que não são tão legais, mas que, quando você não olha, não tem consciência, eles, como uma sombra, como um negativo, eles vêm, ó, tomam a tua frente. Sabe aquela história de Paulo de Tarso, quando ele diz mais ou menos assim: o bem que quero fazer tenho dificuldade, o mal que não quero, quando vejo, já fiz? É mais ou menos assim que Paulo falava. Do que ele está falando? Paulo estava falando exatamente do aspecto sombra. Por quê? Ele, na mente consciente dele, sabia o que era o dever, o que era bom, o que era legal de ser feito. Ele procurava ser imitador do Cristo. Mas certas situações ele reagia, ele não agia, ele reagia na base do tomou levou. Isso é o quê? É a sombra. E essa sombra a gente aprende com Jung que não pode simplesmente ser negada, porque ela vai nos influenciar e vai, tudo que tiver no inconsciente, tudo que tiver na sombra, vai ditar reatividade nossa, a forma da gente reagir. Então, nós já temos Kardec nos ensinando sobre a influência dos espíritos. Nós já temos o próprio Freud nos mostrando a influência do inconsciente, que faz parte da natureza humana. E nós temos, em seguida, Jung falando de sombra e também do inconsciente coletivo, porque ele pega esse inconsciente e divide em 2 camadas. Ele consegue perceber que nós temos um inconsciente pessoal, que se forma a partir das nossas experiências individuais, e um inconsciente coletivo, essa camada mais profunda da psique, que é constituído de materiais que são herdados,
são informações arquetípicas, são coisas que chegam de forma impessoal. Por exemplo, ele vai propor, a gente pode propor, dentro dessa ideia, um arquétipo da mãe. Se nós pegarmos duas crianças, isolarmos completamente da sociedade, não tem contato com ninguém, na hora em que aquele menino e aquela menina crescem, copulam e têm um filho, de algum lugar que não foi aprendido com ninguém, sem precisar raciocinar muito, aquela mulher vai trazer toda a sabedoria de proteção, acolhimento, cuidado, amamentação. Isso é o tal do inconsciente coletivo que nos traz. É o tal dos materiais herdados. Então, tem uma série de coisas que a humanidade foi construindo e que a gente não precisa ser nem ensinado para acessar. Percebendo ou não percebendo, a gente acessa. Então, se a gente for olhar novamente para o espiritismo, a gente ainda coloca, além dessas 3 influências, né, a gente aprende com Kardec, depois com quem veio em seguida, também da influência de vidas passadas. Porque na hora que eu vou reencarnar, o ambiente em que eu reencarnarei, a família, os laços dentro de um sistema familiar, a posição que eu vou ocupar, as principais experiências que eu terei já são fruto de vidas passadas. E muitas dessas coisas que acontecem na infância, na metade da adolescência, principalmente, são efeitos de vidas anteriores. Por quê? Porque é justamente até a metade da adolescência que eu vou formar a minha personalidade. Então, eu tenho influência de espírito, influência do inconsciente coletivo herdado. Eu tenho a influência do que eu não lembro, que está arquivado lá no meu inconsciente, mas que eu vivenciei nas minhas vidas passadas. E que tudo isso, inclusive, vai determinar como acontecem os processos obsessivos, influências espirituais. Por quê? A gente aprende com Kardec que a obsessão se dá por afinidade. Afinidade de quê? De sentimentos, de pensamentos e de atitudes. A gente aprende também com o Espiritismo que até mesmo as doenças vão ter origem nos nossos corpos sutis, no nosso perispírito. Agora, uma coisa que eu quero sublinhar aqui é que tanto obsessão como doença são efeitos. A causa está na própria pessoa. Portanto, a cura também está na própria pessoa. Guerra, se eu tenho uma doença ou uma obsessão, eu não vou procurar um médico, eu não vou procurar apoio de um centro espírita? É claro que você vai. Ou de qualquer agremiação mediúnica que possa te ajudar. Procure, peça ajuda, sim. Mas assim como um remédio só vai remediar, só vai aliviar efeitos, se você não for na causa, você não vai ter uma cura real e verdadeira. E aí eu já começo a te dizer, eu falei de te dar ferramentas para você poder trabalhar melhor, para lidar melhor com essas influências, então começa a olhar para dentro. Começa a olhar para a sua sombra. Começa a olhar para as experiências que geraram tabus ou traumas. Começa a ter consciência, a ampliar a visão sobre as questões que você viveu e que às vezes você não quer nem falar sobre. Porque não tem jeito. Enquanto você negar essas questões, mesmo sem você ter consciência, elas vão te dominar. Elas vão te deixar uma pessoa reativa. Se você quer ter a liberdade de escolher as suas ações, você vai ter que se debruçar sobre todo esse conteúdo mental dessa vida, pelo menos. Por que dessa vida, pelo menos? Porque as outras vidas, eu entendo
que Papai do Céu foi muito sábio fazendo a gente esquecer. Mas elas já refletiram na nossa infância até meio da adolescência. Então, se eu ressignifico as experiências dolorosas que eu tive nesse período ou nos períodos seguintes, se eu amplio a minha visão para eu não ficar apenas naquele sentimento que eu senti no momento ou naquela memória, se eu começo a trabalhar essas coisas, eu começo a ganhar liberdade. Começa a pensar nisso porque a liberdade está única e exclusivamente na sua mão. Já que eu citei Paulo, mais um trecho de Tiago. Acho que é Tiago que fala que a salvação é individual. Não tenho certeza, mas uma das epístolas de um dos apóstolos fala disso. Por que a salvação é individual? Porque individualmente você se libertar do que você carrega, dessa mochila de pedrinhas e esqueletos que você foi jogando nas costas. Tá? Falei com vocês de Freud, falei de Jung. Quero falar de um outro viés da psicologia, da ciência, que também rasga o Ocidente para conhecer todos esses fenômenos. Mas antes disso, que é a psicologia transpessoal, que começa em 1967 e vai se consolidar por volta do ano 2000, a gente precisa também situar que, historicamente, você começa a ter também, favorecendo a gente que está no Ocidente para lidar melhor com os fantasmas da mente, uma invasão do Oriente dentro do Ocidente. Com toda aquela contracultura, movimento hippie, tudo que aconteceu década de 60, 70, você começa a ter um monte de coisas que eram típicas do Oriente chegando para a gente. É yoga, é estudo de Bhagavad Gita, é shiatsu, é acupuntura. Você começa a ter, culturalmente, o Oriente invadindo o Ocidente. Então, você já começa a ter um campo de trabalho para a espiritualidade, para a consciência planetária, aonde você já tem esses grandes mestres que eu citei, começando por Kardec, e aí você tem essa invasão cultural, criando novos hábitos, novas formas de ver. E aí você tem a tal da psicologia transpessoal. Ela surge em 67 com o movimento potencial humano, New Age, lá nos Estados Unidos. E eles falam, eles percebem que o ser humano precisava transcender essa psique, essa individualidade, que o ser humano tem necessidade de se conectar ao todo, todo entre aspas, esse todo com T maiúsculo, né? Seja esse todo o nome com T maiúsculo que você quiser dar, ou mesmo a ideia de realidades mais abrangentes. Por isso que é psicologia transpessoal, porque você precisa transcender o ego. O que significa transcender o ego? É você parar de olhar para o próprio umbigo e também passar a fazer conexões com tudo. Não é só com os outros seres humanos, mas com tudo. É você, nesse parar de olhar para o umbigo e fazer conexões, você fazê-las integrando aspectos emocionais, psicológicos, espirituais e transcendentais. A psicologia moderna se integra com essa visão espiritual e transcendental e vai ganhar mais robustez com 2 livros que foram lançados, um em 98, outro em 2003, e que vão estabelecer 4 pilares interessantes, 4 pilares fundamentais. Os campos de energia físico, emocional, mental e espiritual. Então, nós já temos um meio acadêmico, uma psicologia moderna, compreendendo que a atuação não pode ser tão resumidinha como Freud propunha lá no início, que foi necessário, mas já se amplia, porque você começa a reconhecer o ser físico, mental, emocional e espiritual e as energias que a gente emana desses 4 aspectos. Isso não tem nenhuma relação com religião alguma, mas é profundamente conectado à ideia de espiritualidade.
principalmente quando você fala a partir de uma perspectiva de conexão com o todo. E aí nós vamos dar mais um passinho para falarmos de tantas coisas que nos influenciam, tá bom? Tem uma coisa que muita gente em terapias atuais fala que são os campos mórficos ou campos morfogenéticos. O que é isso? Isso é uma teoria de 1981 de um biólogo, deixa eu ver aqui o nome dele, que eu nunca decorei. Rupert Sheldrake, acho que é assim que fala o nome dele. O que significa morfogenético? Morfo é forma, genético tem a ver com origem. Então, ele vai falar sobre a origem da forma. Essa teoria desse biólogo vai falar sobre seres humanos, sobre espécies animais, mas também vai falar a respeito de cristais, de moléculas, formações de cristais, moléculas. Ele propõe, é uma teoria, ele propõe que existem campos morfogenéticos, assim como nós temos um campo eletromagnético, a Terra também tem o seu campo eletromagnético, tudo tem campo eletromagnético, nós também temos esse campo que dá origem à forma. Forma somente física? Não. A gente já está falando de lidar com energias físicas, emocionais, mentais e espirituais. Esse campo, ele contém, acima de tudo, o quê? Informações. Ele não é medível com aparelhos como o campo eletromagnético, mas a gente percebe a atuação de um campo que é sutil, que não é medível, mas que contém informações, padrões, estruturas, ordens, formas de fazer, hábitos. Eles vão organizar informações, eles vão levar. Esse campo transmite informações. Informações que são acessíveis e utilizadas através do espaço e do tempo, sem perder nenhuma intensidade em relação ao momento em que foi criado. Eles influenciam não só os indivíduos, mas os sistemas, qualquer sistema que tem algum tipo de organização. Por exemplo, sistemas de pessoas, famílias, empresas, sistemas biológicos, espécies, sistemas químicos, a forma como se cristaliza, como se forma um átomo. Você vai ter, os cientistas vão criar, né, através de um acréscimo de elétrons, sinteticamente, mais um elemento lá na tabela periódica. Que forma ele vai ter? Como é que ele vai se cristalizar? Em tese, ninguém consegue prever isso. É um evento aleatório, um evento quântico. Pode acontecer qualquer coisa. Mas por que acontece uma específica? E por que aquela uma se repete quando em outro laboratório, de qualquer outro lugar do planeta, em qualquer outro tempo, se sintetizar de novo aquele elemento? Porque já criou-se um campo. E esse campo repete padrões. Esse campo sutil ou campo mórfico, ele vai repetir padrões em tudo que se auto-organiza, até no movimento das galáxias. A palavra de ordem, para a gente entender o que é esse raio, desse campo que traz informações para mim, pessoalmente, pelos meus ancestrais, pela minha família, pelo centro espírita que eu pertenço, pela igreja que eu me afinizo, pelo país em que eu estou. A palavra-chave para entender é hábito. Vou dar alguns exemplos. Eu falei do elemento químico, vou dar alguns exemplos que foram testados por ele na hora de fazer essa teoria. Por exemplo, numa floresta que tem um monte de conífera, uma delas, por questões do solo, umidade, nutrientes, começa a ter um novo hábito, um novo padrão. E começa a estender as raízes mais profundamente para absorver melhores nutrientes.
O campo mórfico, ou campo sutil, eu vou usar a palavra campo sutil, que é a que eu uso na terapia que eu aplico. O campo sutil, ele vai pegar esta informação, armazenar e vai passar para todas as coníferas que também estejam em volta dela e em outras florestas do mundo inteiro. Outro exemplo, macacos. Ele fez uma observação com macacos. Macacos, numa determinada ilha, desenvolveram a habilidade, ele isolado de água por todos os lados, desenvolveram uma determinada habilidade com uma ferramenta. Pouco tempo depois, macacos daquela espécie no planeta inteiro também estavam com aquela mesma habilidade. Os que estavam na ilha podem ter aprendido com quem descobriu. Estamos falando de macaco, que é um ser que já tem um princípio inteligente já mais sofisticado. Não estamos mais falando de uma planta. Mas como que essa informação atravessou oceanos e passou a dar um novo hábito a toda aquela espécie? Outro exemplo, testes que ele fazia, muitas vezes ele fez, ensinar um grupo de ratos a sair de um labirinto em um certo lugar. E logo depois ele observa que ratos daquela espécie em outros lugares também conseguiam deixar aquele labirinto. Então, apesar de ser uma teoria, você tem um monte de experimentos mostrando isso. Qual é o nome disso nas tradições esotéricas? São os registros acásticos. Os esoteristas, quem já sabia desse tipo de coisa. Aliás, esses dias eu comentei para mim o melhor livro espírita de todos que eu li. Deixa eu botar aqui um parênteses. O melhor livro espírita que eu li na minha vida chama-se Sublime Peregrino, do mestre Ramatiz, psicografado por Hercílio Mais. É um livro maravilhoso, contando sobre Jesus de Nazaré, coisas de um jeito que é fabuloso. É o melhor livro espírita, na minha opinião. Ramatiz diz que acessou as informações para compor a obra consultando diretamente os registros acásticos do planeta Terra. Estou falando de década de 60, antes de ser elaborada essa teoria. Então, com outro nome, a gente já tem essa evidência e a influência é enorme. Aliás, nos indivíduos, nós vamos perceber essa influência muito mal numa terapia que vai surgir nessa linha do tempo que a gente está fazendo, que são as constelações familiares ou constelações sistêmicas, trazidas pelo Bert Hellinger, um alemão. Aonde você, nessa terapia, ele trabalha com 3 pilares básicos, tá? Não vou entrar muito em detalhe, porque quem se interessa tem condição de se aprofundar, mas são 3 pilares importantes. Pertencimento. Todo ser humano, todos têm direito a pertencer, a fazer parte. Se alguém foi excluído daquela família por algum motivo, vai criar um registro nesse campo sutil. Necessidade de equilíbrio entre dar e receber. Eu preciso me sentir confortável no que eu dou e no que eu recebo. Eu preciso sentir que isso é justo. Foi tema, inclusive, de uma palestra que eu propus a vocês, que foi é melhor dar ou receber? Será? E aí a gente trabalhou mostrando que os dois são importantes. Eu tenho que ter equilíbrio, eu tenho que tanto conseguir dar como receber. O outro pilar é o de hierarquia. Quem veio antes é maior. Então, minha mãe e meu pai são maiores do que eu. Vovô e vovó são maiores. Se eu, por algum motivo, tento inverter essa hierarquia, também vou estar criando um registro no sistema, no campo sutil. O que vai acontecer na visão do Bert Hellinger da constelação sistêmica? Alguém das próximas gerações que pertence àquele sistema vai trazer à tona um hábito, um padrão de comportamento similar àquele que ficou registrado, que não é legal. Para quê? Para que aquele sistema se arrume em relação dos 3 pilares: pertencimento, equilíbrio entre dar e receber e hierarquia. Tá, Gert, não entendi nada.
vou dizer para vocês como é uma sessão de constelação familiar, tá? Quando se trabalha com pessoas, você convida 10 pessoas, ou menos, estou dando um exemplo. Vou convidar 10 pessoas que nunca se viram, cada uma com uma tradição espiritual ou com nenhuma tradição espiritual, pessoas que não conhecem nada. Uma delas precisa olhar para algum padrão ruim, alguma coisa desagradável que está lhe acontecendo na vida. O terapeuta de constelação vai colocar algumas dessas 10 pessoas no meio da sala, por exemplo, para sentir o campo. Para sentir o campo, Gert? É. Mas elas precisam de algum treinamento? Não. E o que elas vão sentir? Tudo que aquela pessoa que ela estiver representando sente. Ela vai, se ela for colocada, por exemplo, representando a mãe, ela vai sentir vontade de falar coisas que a mãe falava. Uma outra pessoa entra representando o pai, algum tipo de interação vai ter entre esses dois representantes. Minha mãe, por exemplo, a primeira vez que participou, ela sentia os pés formigando demais. E ela falou isso para o terapeuta que conduzia. Ela era representante. Por quê? Ela representava a avó da pessoa, que foi índia e que passou por um ritual, teve um ritual de passagem que envolvia um formigueiro. Às vezes você está ali e diz para o terapeuta, eu estou com uma vontade danada de pisar forte. Tá com vontade de pisar forte? Pisa. Certamente aquela pessoa tem uma história de guerra na vida dela. Está representando militares ancestrais daquela pessoa. E é maravilhoso, porque você não precisa de nenhuma preparação. As pessoas sentem este campo. Então vocês vejam que agora estou jogando mais uma influência oculta, que são os hábitos, os padrões registrados no seu campo sutil, dos sistemas que você pertence, começando pela tua família. Então, um padrão que eu posso estar vivendo hoje, uma doença, pode ser algo que o meu avô, meu bisavô viveu? Pode. Uma escassez de dinheiro. Pode ser algo de um tio que, por ser filho bastardo, sequer eu sabia que existia? Pode. Um padrão repetitivo de relacionamentos. Eu sempre entro em relações que não são interessantes. Isso pode ser algo que se repete há várias gerações da minha família? Talvez minha mãe, minha avó, minha bisavó? Pode. E eu te digo mais. Se você não trouxer esta informação para o seu consciente, para dar a ela um novo lugar, um novo destino, uma nova visão, seus filhos e netos herdarão esse mesmo hábito, que vai ser como aquele mal que o Paulo não conseguia deixar de fazer, o Paulo de Tarso. Vai pensando nisso daí. Bem, uma outra terapia que surge nesse universo transpessoal, né? Falei de psicologia transpessoal. A gente pode botar aí também, apometria, vários outros. Mas falando especificamente agora, quero falar com vocês de um cara chamado Aloysio Delgado Nascimento. Ele era agrônomo, farmacêutico, e ele foi quem desenvolveu o alinhamento energético, que é a terapia que eu aplico desde 2018. Ele, como agrônomo farmacêutico, resolveu estudar como que as comunidades originais do Brasil trabalhavam para curar as pessoas. Ele foi observar trabalho de pajés. Ele ficou chocado que, muitas vezes, o pajé não administrava nada, não tinha um chá, um fitoterápico, não tinha nada. O pajé incorporava, entre aspas, o espírito da doença, fazia a sua pagelança e aquele índio saía curado. Depressão, dor de dente, angústia. Ele vai para outra aldeia, a pagelança muda, a estética muda, mas o modus operandi é o mesmo. E aí ele começa
o Aloysio, ele começa a perceber, me lembra muito Kardec. Sabe aquela história do Kardec com as mesas girantes, que ele disse assim, peraí, mesa não tem cérebro, não pode responder nada, eu quero ver isso, eu vou desmascarar. Peraí, não vou desmascarar nada, isso aqui não tem golpe. Não, mas tem que ter um princípio inteligente, eu vou investigar. O que está por trás dessas mesas que se sacodem e respondem perguntas? Aí descobriu que eram os espíritos, né? E daí ele foi fazendo os experimentos com a doutrina espírita. E gerou a doutrina espírita. E o Aloysio foi procurando também esse viés e criou uma terapia que pudesse ser aplicada em centros urbanos. Se junta depois com uma moça chamada Mônica Oliveira, que vai fazer uma sistematização para virar uma terapia de consultório, transpessoal, sistêmica, sensitiva. E aí, eu pego esse gancho para analisar com vocês uma tendência de mais ou menos 20 ou 30 anos da inclusão da sensitividade do sexto sentido nesse universo das terapias, que começam a ser holísticas. Você começa a ter uma série de terapias holísticas, transpessoais, que reconhecem a realidade de um mundo espiritual. É o mundo terapêutico entrando no mundo espiritual. Você começa a ter apometria, theta healing, resgate de alma, psicotranse, constelação, alinhamento energético. Algumas de forma mais explícita, outras de forma mais implícita. Essa sensitividade, ela, quando você une esses dois universos e usa a sensitividade também como ferramenta, é uma forma muito otimizada de acessar o quê? O inconsciente. E num contexto de consultório, fora do ambiente religioso. Graças a Kardec. Afinal de contas, foi ele que trouxe para uma possibilidade de uma análise às claras esse sexto sentido. É claro que ele focou em um aspecto desse sexto sentido, dessa sensitividade, que foi a mediunidade. Com maestria, ele detalhou como que se dava, por esse sexto sentido, a comunicação com o universo dos desencarnados. Mas essa mesma sensitividade pode ser para se comunicar com o universo dos encarnados, através da telepatia, com o campo sutil, através das terapias, com o inconsciente do cliente, através dessas terapias. E é interessante que esse universo de terapias transpessoais começam a resgatar também uma série de princípios antigos dos povos ancestrais da Terra, princípios xamânicos, nos permitem transcender para um entendimento de que o universo é holográfico, né? Daí vem a ideia de terapia holística, multidimensional, que a gente vai estar formando uma teia, a ideia de que as coisas são sistêmicas, mas também de que a gente está totalmente interligado, interconectado, que existe uma dinâmica própria desses sistemas, porque, afinal de contas, de certo que muitas coisas que nos dirigem, que não é só a ideia do livre-arbítrio, do racional. Você tem livre-arbítrio? Tem. O que você tem de racional. E no não consciente? No que é não consciente, você não tem livre-arbítrio. A liberdade, você não tem liberdade do que você não vê. O que está escondido no inconsciente, o que você faz por padrão herdado do inconsciente coletivo, o que você faz como um hábito adquirido dos seus sistemas, o que você faz por hábito adquirido do campo sutil, dos campos sutis que te influenciam. E até mesmo memórias intrauterinas. Tem uma outra terapia maravilhosa, renascimento. Pela respiração, o terapeuta te ajuda a liberar memórias intrauterinas. E se você for
Mais atrás, tudo que ficou inconsciente de vidas passadas. Que mesmo que você não lembre, muitos desses efeitos são sentidos na vida presente. Então, a gente começa a perceber que, desconectado de ambiente religioso, a gente consegue ter novos pontos de vistas sobre o ser. Você começa a quebrar, e que eu acho super adequado com a ideia de um planeta de regeneração, a ideia de nova era, a ideia de não se fazer o mal deliberadamente, de perceber-se integrado. Você começa a ter ideias e descartar ideias de que existam pecadores e culpados de nascença, a ideia de luta entre o bem e o mal, achar que tem um Deus nos esperando para nos jogar dentro do paraíso ou para uma danação eterna nos infernos. Você começa a enxergar que não existem culpados e vítimas, bonzinhos e malzinhos, que no final cada um tem a sua responsabilidade, e até a lei de causa e efeito já em 1857 já nos permitia começar a compreender isso. Quebra até a ideia de que o homem seja o top de linha da criação, porque isso para o espiritismo a gente já sabia que não era, que existem seres muito mais avançados do que o ser humano, mas você começa a ter isso difundido em outras tradições espirituais ou não espirituais, você tem isso difundido. Inclusive a ideia de que somos interconectados com responsabilidade, então que a Terra não é um shopping center para a gente ficar passeando ou consumindo tudo vorazmente. Porque essa visão de Terra como shopping center é que levou a gente aonde a gente está. Não dá para a gente estar aqui apenas como meros consumidores. Pelo contrário, né? A consciência planetária, através de todos esses portais que vêm se abrindo no Ocidente, nos traz para um entendimento para que a gente ressacralize, mesmo sem religião, a vida, o ser, o ambiente, as relações. A gente começa a reconhecer que tudo isso é sagrado, até porque a gente sabe que tudo isso tem consciência, tem algo que anima, que vai muito além do campo sutil. A gente começa a reconhecer uma consciência maior que está presente em todos os processos, nos conduzindo ao quê? A uma ampliação de consciência individual. Existe uma consciência maior, consciência crística, planetária, Papai do Céu, grande arquiteto do universo. Existe uma consciência. Existe uma divina vontade, existe um projeto divino nos conduzindo à evolução, nos conduzindo ao sentimento de unidade. E esse projeto divino vai caminhando junto com a divina vontade, marionetando para que as coisas se encaixem. E o máximo que a gente pode fazer é botar os antólios. Antólio é assim, né? Aquele negocinho que o burrinho usa, ou o cavalo. A gente até pode botar os antólios e ficar parado, tomando chibatada da vida. Porque enquanto nós não despertarmos para uma nova consciência, a vida vai nos trazer o que for necessário para que a gente saia do lugar. Como diz o postzinho lá do Instagram, até um chute na bunda faz você andar para frente. É. E não é bom nem mal. Tudo é divino e maravilhoso. Já diziam os novos baianos. Tudo é divino e maravilhoso. Sim. Tudo é divino e maravilhoso. Não é à toa que responderam para Kardec lá no comecinho do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Pergunta um. Causa primária de todas as coisas. Todas as coisas vão nos conduzir ao progresso. Não existe como ser diferente. Então, a minha provocação final, para a gente ir terminando aqui o nosso encontro, é que eu quero brincar com vocês
Queria pedir a vocês que pegassem o livro dos Espíritos que vocês têm em casa, abrissem na pergunta 459 e fizessem uma correção nela. Ela nos diz assim: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? Onde tem espíritos, bota um asteriscozinho. Porque naquele momento, 1857, não tinha Freud, não tinha Jung, não tinha Campo Sutil, não tinha Bert Hellinger, não tinha Luiz Delgado. A única coisa que os espíritos podiam dizer a Kardec, até que o véu tivesse se levantado um pouco mais e novos conhecimentos e habilidades tivessem sido desenvolvidos pela humanidade encarnada, era espírito. Mas hoje, mais de 150 anos depois, a gente pode no asterisco escrever assim: aquilo que não tenho consciência. Então, a pergunta seria assim: influem os espíritos e aquilo que não tenho consciência em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta: mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Meu irmão, minha irmã, espero ter contribuído e que você sinta o desejo de liberdade. E que com esse desejo de liberdade, você mergulhe para dentro, usando todas as ferramentas possíveis para se descobrir, para se conhecer. Parafraseando agora Jesus, já que eu brinquei com Kardec, vou tomar licença para brincar com o Mestre de Nazaré e dizer assim: conhecereis a sua verdade, e a sua verdade vos libertará. A verdade com V maiúsculo não dá para a gente conhecer nessa vida, mas a sua verdade você pode. E vale muito a pena. Muita paz para todos vocês no dia de hoje. Muita paz.